Fala pessoal, como vocês estão? Estão bem? É, Até que enfim, né? Terminamos aí nossas aulas de formatação condicional. Você já deveria estar com até em cima já de formatação condicional, porque foi bastante aulas, acho que foi 15 aulas só de formatação condicional, se eu não me engano, 15, 16 aulas. Mas assim, eu passei e tentei explicar o mais claro possível, né? Até por isso que eu fiz uma aula de cada regrinha, para caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltarem ali, tá? E identificar. Mas assim, então passamos, né? Passamos desse desafio aí. Mas agora a gente vai entrar, eu vou falar um pouco para vocês sobre formatação de tabela, tá? Uma das coisas muito interessantes, muito boas do Excel. Eu não vou entrar muito a fundo nisso, tá, pessoal? Tipo, aprofundar mesmo, explicar tudo sobre tabela agora, pra... por dois motivos. Primeiro, que eu não quero encher a cabeça de vocês agora, nesse momento, né? Vocês que estão conhecendo o Excel, tá? Claro, quem que tem mais, quem já conhece o Excel, que já tem mais facilidade, que já mexeu alguma vez, pode avançar para o módulo de tabela, que vai ter o módulo seguinte, se eu não me engano, ou um dos próximos vai ser como tudo sobre tabela, formatação como tabela. Então você pula para aquele módulo, né? E assiste tudo direitinho e depois vem aqui passando, tá? Mas assim, que eu vou criar um módulo somente com tabelas, tá, pessoal? Então assim, vai ter muita coisa para ensinar para vocês, tá? Tipo, eu vou passar tudo, realmente tudo que vocês precisam saber sobre tabela, tá? Tipo, tudo que tem, as vantagens que tem, que não são poucas, tá? São muitas vantagens fazer a formatação de tabela, tá? Em questão de fórmula, em questão de você identificar qual que é a tabela, quando você vai fazer um dashboard, quando você vai fazer alguma apresentação, alguma coisa do tipo, que tem muita tabela, então você consegue referenciar elas, fica mais fácil para achar, dá para fazer segmentação de dados, e, N coisas, tá? N coisas assim que eu vou passar para vocês, tá? Mas assim, então como que, de princípio, como que a gente só formata com uma tabela, tá, pessoal? Do lado de formatação condicional, aqui no Excel, no meu caso, de minha versão, tá formatar como tabela, tá? Esse cara aqui, ó, certo? Formatar como tabela. Então ele tem, pode ver que ele tem uma tabelinha, ó, é meio que uma tabelinha, certo? Então aqui e aqui outro quadradinho assim, ó. Ele é meio que uma tabelinha e um pincel, tá? Então o que que você vai fazer? Tem duas maneiras, né, de você transformar uma seleção numa tabela. Por exemplo, isso aqui a gente considera como uma tabela, né? Mas vamos formatar isso como uma tabela, tá? Então seleciona, né? Você pode pegar ou você clica em qualquer lugar e redireciona, né? E clica em alguma formatação. Por exemplo, selecionei, tá? Vem formatar como tabela. Eu posso já selecionar de cara a tabela que eu quero, ó, eu quero essa verdinha, tá? Aí vai aparecer um campo, criar tabela. Nesse campo você vai identificar qual que é a área que você vai criar como uma tabela. Então você pega lá, formatar como uma tabela no caso, né? Então você vai pegar lá uma seleção, no caso aqui peguei tudo, essas informações aqui, né? Selecionei tudo. Embaixo, minha tabela tem cabeçalhos? A minha tabela aqui tem cabeçalhos? Tem, tá? Então vou deixar marcado. Cliquei em OK, tá? Então ele já formatou para mim como uma tabela, tá? Como que eu sei que está formatado como uma tabela, tá, pessoal? Por esse motivo aqui, ó. Repare aqui, ó, quando você clicar em cima de uma tabela, vai aparecer esse cara aqui, ó, design de tabela, tá? Ó, design de tabela. Cliquei fora, ele sumiu, tá? Cliquei dentro, ele apareceu. E nele vai ter todas as configurações de uma tabela, tá? Tem como você trocar a cor da tabela, cabeçalho, linha, exportar, segmentação de dados que eu vou passar para vocês, algumas informações, até resumir em tabela dinâmica tem também, redimensionar, tá? Mas aqui eu vou passar lá para frente, tá? Só esse redimensionar que eu acho legal passar agora, que é o seguinte, tá? Então quando você fez a sua tabela, por exemplo, e você fez a sua tabela, tá? E não pegou a tabela inteira. Então você vem aqui em design, você seleciona design e vem aqui, ó, redimensionar tabela, tá? O que que ele vai fazer? Você clicando em cima, redimensionar tabela, ele vai mostrar realmente o intervalo da tabela, tá? Vamos supor, deixa eu voltar, que já não está mais formatado, aqui está formatado ainda.
Tá formatado ainda. Tá, deixa eu converter. Peraí, beleza, tá formatado, certo? Então vamos pegar, vamos supor que eu fiz essa seleção aqui, até o verdinho aqui, ó, tá? E vim aqui em formatar como uma tabela, cliquei no estilo, formatei, tá? Repare no seguinte, até o João aqui nessa linha verde, aparece aqui para mim, design de tabela. Então, ou seja, essa seleção aqui é uma tabela, tá? Essa seleção aqui de baixo não é uma tabela, essa aí é amarela. Ela não é uma tabela, tá? Então, como que a gente faz para pegar tudo? Então, você clica onde tem a tabela, vai na seleção e redimensionar tabela, tá? Clicou, ó, ficou, tá vendo que tá meio que pontilhado em volta da tabela, né? Aí você seleciona novamente tudo que você quer. Agora sim, pessoal, agora sim tá todos formatado, tá? E se um dia vocês precisar voltar isso aqui para uma tabela normal, sem ser formatação como tabela, voltar para uma tabelinha normal, você seleciona, né, a tabela, selecionei a tabela, ó, selecionei a tabela, tá? Você pode vir aqui, ó, converter em intervalo, tá? Essa setinha tá feia, hein? Deus do livre, deixa eu pegar aqui, aqui, ó, converter em intervalo, tá? Você consegue vir aqui, beleza? Então o que você vai fazer? Você vem, seleciona a tabela, converte em intervalo, aí voltou, tá? Repare que agora aqui em cima não tem mais nada, tá? Aqui em cima que tinha não tem mais nada. Então você já sabe que não está formatado como uma tabela. Opa, que eu dei zoom. Tá? Mas assim, esse aqui é meio por cima, tá? Só como formatar com uma tabela e tudo mais. No módulo de tabela eu vou passar tudo. Quais são os benefícios de você usar uma tabela, por que você tem que usar. Tudo que você precisa saber realmente sobre uma tabela, tá? Ah, e as formatações condicionais, tudo em uma tabela funciona da mesma coisa, tá? É o mesmo jeito. Não interfere em nada essa formatação condicional e essas coisas do tipo, tá? Mas é isso então. Na aula que vem a gente vai continuar, né? Vamos deixar essa parte de tabela para o próximo módulo aí. E então eu espero vocês na próxima aula, tá? Então lembrando, se vocês quiserem, quem tem mais conhecimento já pode passar para o módulo de tabelas, tá? Se não, continua nas aulas aí para manter o padrãozinho, né? Seguir a sequência, que você vai entender melhor. Tá bom, pessoal? Então espero vocês até a próxima aula e até mais.